Opa, beleza? Voltamos. Então agora a gente vai para a parte final, que é a que aborda esses 4 últimos pontos, que diz respeito à diferenciação entre caixa alta e letras maiúsculas, qual é o padrão de espaçamento exigido pela ABNT e como que eu faço para modificar essas opções de espaçamento. Então, o que é que ele pede e como que eu modifico. Então, os dois vão ser respondidos com uma única ação. E qual é o padrão de imagens para documentos oficiais. Beleza, então vamos lá. O que é que eu vou fazer agora? Primeira coisa, ele pede para explicar, ou pelo menos para entender, né, qual a diferença entre um texto em caixa alta e o texto com letras maiúsculas. Professor, que de acha isso? Não é tudo a mesma coisa, não? Não, não é tudo a mesma coisa, tá? O texto em caixa alta é o texto que tem essa aparência aqui, né? E o texto em letra maiúscula é o texto que tem essa aparência aqui, certo? E essa é a grande diferença. O texto em caixa alta deixa tudo em letra maiúscula, mas a primeira letra fica maior do que as outras, certo? Então você observa que aqui o A de analista, como ele era o início de frase, continua maior, né, com mais destaque, porém mesmo tudo estando maiúsculo. E quando eu utilizo as letras em maiúsculo, tudo fica do mesmo tamanho, certo? Então a diferença é exatamente essa. Então cuidado para quando for pedido na prova, você saiba a diferença de caixa alta para letra maiúscula. Porque se ele pedir, selecione a linha 5 e deixe toda ela em caixa alta. Como é que você vai fazer isso? Qual é o atalho que ativa essa função? Para você ativar essa função, você vai utilizar a combinação de teclas Ctrl, Shift, K. E aí todas as letras vão ficar em caixa alta. E para deixar as letras maiúsculas, professor, o atalho é Shift F3, tá? Lembrem disso. Mas se você não lembrar, você pode vir aqui em cima, nesse Azão Azinho, né? E escolher essas opções para modificar de acordo com o que for exigido no texto, né? Ou foi exigido na questão, na prova. Então cuidado, porque a maior dificuldade vai ser diferenciar o que é caixa alta e o que é letra maiúscula. Beleza, vamos lá. E aí a outra pergunta, ou melhor, o próximo tópico é qual é o padrão de espaçamento exigido pela ABNT. Já vou responder de cara. O padrão de espaçamento exigido pela ABNT é de 1,5 cm, 1,5 centímetros, tá? Beleza, professor, já sei. E aí como é que eu faço para deixar meu texto com o alinhamento em 1,5 centímetros? Vamos lá, vamos relembrar. Vou trazer aqui para o início. Vou selecionar todo o texto, Ctrl T de tudo ou todo o texto. E venho aqui nessa opção de parágrafo e nesse íconezinho aqui, espaçamento, eu ativo a opção alinhamento, ou melhor, a opção espaçamento 1,5. Então eu venho aqui nessa opçãozinha de parágrafos, escolho o ícone que tem essas duas setas azuis para cima e outra para baixo, que é espaçamento de linha. Então eu vou clicar e selecionar a opção 1,5. Ótimo. Professor, como é que eu faço para saber se o texto está com espaçamento de 1,5 ou de 1 centímetro? Ok, a olho nu, né, você vai ver que quando o espaçamento está em 1,5, o espaço que uma linha escrita tem é quase ou praticamente o mesmo de uma linha não escrita, né? Se você observar, o espaço dessa linha é o mesmo espaço vazio, né? Então ele simetricamente coloca todas as linhas com uma separação igual. É como se você estivesse escrevendo em um caderno e você pulasse uma linha, deixando sempre uma vazia. Diferente dos outros padrões, né? Que você vê que já fica tudo um pouquinho mais próximo. Então, para diferenciar olho nu, porque talvez, só talvez na prova teórica, tenha apenas uma imagem e ela pergunte assim: esse texto selecionado, né, esse trecho selecionado,
está utilizando o espaçamento padrão pela ABNT de 1,5 cm, aí você vai dizer assim, fruta que caiu, vou ter que pegar uma régua. Professor, eu posso usar uma régua na prova? Não precisa se desesperar, você vê se o espaço é o mesmo, né, rusticamente, e se o texto estiver assim, você vai ver que não é, certo? Se tiver 1,15 não é. Então 1,5 é o único espaçamento que tem essa formatação em que o espaço em branco tem o mesmo ou ocupa o mesmo espaço que uma linha escrita. Vamos lá para o último tópico. Qual o padrão de imagens para documentos oficiais? A ABNT, em suas normas, diz: todo documento oficial tem que ter 3 centímetros na margem de cima, né, na margem superior. Na margem esquerda também são 3 centímetros e nas outras, direita e inferior, 2 centímetros. Então aqui eu vou só trazer na opção de layout, margens, e aí eu vou personalizar junto com vocês, né, o padrão ABNT. Vamos lá. Superior 3 centímetros, esquerda 3 centímetros, inferior, embaixo 2 centímetros e na direita 2 centímetros. Então é isso, ó. Na esquerda, né, aqui dessa janelinha que abriu, tudo fica 3 e na direita tudo fica 2. Então, margens padrão ABNT é 3, 3, 2, 2. Em cima, na esquerda 3, na direita e embaixo 2. Então, gente, desculpa por ter feito essa revolução toda, mas espero que tenha ficado alguma coisa. E se precisarem, revejam esse vídeo, para que no dia da prova todo mundo consiga tirar o 10, porque a meta é que todos nós estejamos aprovados. Valeu, até mais.